Hoje vamos iniciar a leitura do livro 100 Dias de Favor. São devocionais diários do Joseph Prince. Dia 1. O poder de olhar para Jesus. Versículo de hoje. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Está em 2 aos Coríntios, capítulo 13, versículo 18. Amo pregar sobre olhar para Jesus e estar ocupado com Cristo, em vez de estar ocupado consigo mesmo. Mas qual é o valor de ver Jesus? Como isso coloca dinheiro na sua conta bancária e comida na sua mesa? Como ajuda os seus filhos nos estudos? Os crentes que me fizeram essas perguntas acham que estão sendo pragmáticos, mas não percebem que milagres acontecem quando eles mantêm os olhos em Jesus. Veja o que aconteceu a um pecador chamado Pedro, um dos discípulos de Jesus, em Mateus 14, 22 a 33. Quando seu barco estava no meio de um lago, seria mais prático para ele, como pescador experiente, ficar no barco. A ciência diz que quando você entra na água, vai afundar. Mantenha os olhos em Jesus. Embora possa parecer que isso não é prático, é a atitude mais poderosa a tomar. E Jesus fará com que você reine sobre cada tempestade da sua vida. Mas o maior milagre que Pedro experimentou aconteceu certa noite, quando ele saiu do seu barco no meio de uma tempestade sob a palavra de Jesus. Naquela noite, os ventos estavam violentos, mas enquanto Pedro manteve os olhos em Jesus, ele fez o impossível. Andou sobre as águas. Jesus estava andando sobre as águas, e quando Pedro olhou para ele, tornou-se como Jesus e fez o sobrenatural. A palavra de Deus declara que todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Amado, como Jesus é, assim também é você neste mundo. Quando mantém o seu foco em Jesus, você é transformado a sua imagem de glória em glória. Você é transformado contemplando e não trabalhando. Quando você perceber que Jesus está acima das tempestades da sua vida, irá facilmente superá-las. Nenhum esforço próprio poderia ter ajudado Pedro a andar sobre as águas. Quando ele o fez, isso aconteceu simplesmente por ele estar olhando para Jesus. Agora, observe o que aconteceu no instante em que Pedro tirou os olhos de Jesus e começou a olhar para o vento e as ondas ao seu redor. Naquele instante, Pedro agiu dentro do natural e começou a afundar. Agora, vamos imaginar que não houvesse tempestade, nem ventos rugindo e nem ondas batendo naquela noite. Vamos imaginar que fosse uma noite perfeitamente calma, na qual o mar da Galileia estivesse tão calmo quanto um espelho, sem uma única onda em sua superfície. Será que Pedro teria andado sobre as águas? É claro que não. Andar sobre as águas não é algo que qualquer um pode fazer, estando elas calmas ou não. O vento e as ondas realmente não fizeram diferença na capacidade de Pedro andar sobre as águas. A melhor coisa que Pedro poderia ter feito era manter os olhos em Jesus e não olhar para a tempestade. Da mesma forma, em vez de olhar para o quanto suas circunstâncias e desafios são intransponíveis, desvie os olhos deles e mantenha os olhos em Jesus. Embora possa parecer que isto não é prático,
Esta é a coisa mais poderosa que você pode fazer. E Jesus fará com que você reine sobre cada tempestade da sua vida. Deixe-me compartilhar com você um testemunho de uma senhora de nossa igreja. Certa manhã, ela foi fazer uma mamografia e os médicos encontraram alguns nódulos em seu seio. Eles lhe disseram para retornar à clínica à tarde, para que pudessem realizar mais exames, a fim de verificar se os nódulos eram cancerosos. Mas essa senhora havia acabado de me ouvir ensinar que assim como Jesus é, somos nós neste mundo também. Então, antes de voltar à clínica para fazer a biópsia, ela escreveu no seu relatório médico: Jesus tem nódulos no peito? Assim como ele é, sou eu neste mundo. Naquela tarde, ela foi fazer outros exames. E imagine o que aconteceu? Os médicos lhe disseram que devia ter acontecido algum engano. Não encontraram nódulo algum. Sabe por quê? Porque como ele é, assim ela é. Você acaba de ver o poder de olhar para Jesus. Se você pensa que simplesmente olhar para Cristo não é prático, estou desafiando hoje a ver que fazer isso é algo bastante prático. Na verdade, essa é a coisa mais prática que você pode fazer. Mantenha os olhos em Jesus e você se tornará cada vez mais semelhante a Ele, cheio de saúde, força, sabedoria e vida. Oração de hoje. Pai, eu sei que um homem não pode andar sobre as águas, sejam elas calmas ou revoltas. Do mesmo modo, quer haja problemas em minha vida ou não posso reinar em vida sem Jesus. Sem Ele, nada posso fazer. Portanto, peço que me ajudes a manter meus olhos em Jesus, apesar de tudo o que preciso fazer hoje. Eu te agradeço, porque à medida que eu olhar para Jesus, para atender a todas as minhas necessidades e desejos, em meio a cada dificuldade e desafio, Ele me colocará no lugar certo, na hora certa, e me dará todos os recursos que necessito para ter êxito. Amém. Obrigada, Pai. Pensamento de hoje. Posso andar acima dos meus problemas quando mantenho os olhos em Jesus e confio nele.